Estamos recebendo nesta manhã, aqui no Rádio Revista, a professora Franciele Márcia Maia, que é a secretária municipal de Educação. A professora Franciele está aqui para debater com a gente uma fala da vereadora Beth Essel, recentemente aqui mesmo no Rádio Revista, quando ela questionou as atividades das escolas cívico-militares. Inclusive questionou a forma como recentemente foi realizada aí uma espécie consulta pela internet, pelo prefeito André Vecchi, pela escolha de uma quinta escola a receber esse tipo de ensino dentro do município de Brusque. Já temos 4 escolas que oferecem o ensino, agora temos a quinta que foi escolhida recentemente lá na Volta Grande. E por fim, também questionou os valores que são investidos em cima desse modo de ensinar. Professora, seja bem-vinda, bom dia. Muito bom dia, agradeço o convite e essa oportunidade de trazer um pouco mais informação para os ouvintes da Rádio Cidade sobre o nosso programa das escolas cívico-militares, e que de fato hoje eu vesti a camisa para vir aqui e apresentar para vocês um pouco sobre esse programa que vem acontecendo na rede, completando um ano agora em maio, né? Então essa é a camisa que esse uniforme é o uniforme utilizado apenas nas escolas cívico-militares? Não. Essa é a camisa dos agentes, dos diretores da comunidade que atua e trabalha, né, no programa. E por que eu começo a minha fala falando isso, certo, né? A escola no bairro Paquetá foi a escola da rede municipal que recebeu o programa do governo federal, um programa cívico-militar para as escolas. Nessa ocasião eu estava na Secretaria de Educação, mas atuando, né, no segmento da educação infantil e não conhecia de fato o programa a fundo. Então foi a convite do prefeito, quando eu assumi então como secretária, eu fui até a escola, conheci, conversei com a população e era um desejo já do plano de governo da primeira eleição do prefeito André e do Deco que esse programa fosse mantido. Então a intenção do programa foi ser criado para que ele fosse mantido na escola. E aí com o que nós acompanhamos, o que nós estamos lá no dia a dia vivenciando com essas crianças, propomos então a ampliação desse programa. O programa das escolas cívico-militar, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele não transforma a escola numa escola militar. Uma escola militar, uma escola da polícia é diferente do programa, e também o programa municipal é menor, menos robusto que o programa que antes existia pelo governo federal. O nosso programa ele tem foco, as atribuições dos agentes que estão lá dentro da escola, eles estão lá para melhorar aquele ambiente de trabalho para o professor, para o monitor, para o diretor, para o coordenador, e aí com esse ambiente melhor, a gente possa de fato melhorar os índices de desenvolvimento dessas escolas, né? Então, o IDEB, ele é um ponto principal para que nós possamos escolher as escolas que recebem o programa. Assim como nós temos o programa do Aprende Mais, que é o reforço escolar, assim como nós temos o programa dos clubes de robótica, são programas para enriquecer o currículo e de fato buscar aí esse avanço, esse desenvolvimento das crianças, né? Então, pode falar, depois eu... Então, de fato, é um programa que nesse momento está sendo aplicado em 4 escolas. O plano de governo dessa gestão propôs à população brusquense dobrar o número de escolas, então serão 8 até o final dessa gestão. E aí a primeira foi escolhida, então a primeira que vai receber já no segundo semestre desse ano, qual escola nós vamos indicar, né? Nós fizemos a seleção, apontamos alguns indicadores de algumas regiões da cidade que precisam do nosso olhar atento na ajuda para buscar melhores índices, melhores desenvolvimentos, e aí de fato foi feito ali a enquete, a manifestação popular nas redes sociais, através das redes sociais. Quando a senhora fala em que a proposta é melhorar, né, o ambiente, seja para os professores, para os alunos, na prática, como é que funciona? O que é feito para que se atinja esse objetivo? Certo. Aqui vocês recorrentemente divulgam, né, informações sobre indisciplina escolar, como está difícil educar os nossos jovens, né? A escola tem absorvido demandas que de fato muitas vezes deveriam ser da família e que no ambiente coletivo essas
essa indisciplina ela acontece de uma forma mais latente. Vamos ter como exemplo a escola do Paquetá, que são 900 alunos, né? Então, são 900 alunos inseridos no ambiente escolar, 900 famílias, 900 hábitos, e aí esses agentes, eles têm atuações diárias. Por exemplo, a entrada e saída dos estudantes, eles recepcionam esses estudantes, eles organizam esses estudantes, eles apresentam o líder da turma ao professor, que está lá na sala já se organizando para receber, sem precisar cuidar dessa euforia que sempre é o início das aulas. Na hora dos intervalos, né, nos recreios monitorados, junto com o professor, esses agentes também, eles estão ali presentes para manter a ordem, a disciplina, para fazer observações. Eles também, durante o período de aula, que os professores estão dentro das salas, eles acabam fazendo as rondas nas escolas. Eles também são responsáveis por essa parte também de desenvolvimento artístico, né? Eu falo isso porque no processo seletivo nós pontuamos de forma diferente quem tinha no seu currículo essa formação em música. Tanto é que o agente que trabalha na Escola Isaura foi o agente que fez a apresentação na celebração das famílias, na apresentação de saxofone, porque ele é um musicista, né? Então também no processo seletivo nós conseguimos estabelecer os critérios de que tipo de agente a gente quer dentro da escola, né? Que não é só para monitorar a indisciplina, mas estar ali junto com a gestão escolar, com o diretor, com o coordenador, fazendo a busca ativa dos alunos, participando muitas vezes de reuniões também e tendo aquele olhar atento para aquela criança, para não deixar ninguém para trás, né? Na correria, no cotidiano da escola, todo o esforço do professor, todo o esforço do coordenador pedagógico, às vezes é de forma mais coletiva. E essa é individual, muitas vezes o agente está ali atuando também nesse sentido, né? Eles não interferem na didática de aula, no currículo ou algo nesse sentido. Nós temos, cada escola tem ali está construindo o projeto Valores, né? Que, por exemplo, quando há uma indisciplina de um aluno, o que é feito dentro daquela escola? Qual é a atuação do agente? Cada comunidade está tendo a sua autonomia para construir isso junto ali com os agentes, com as associações de pais, com os professores, né? Ô secretário, não sei se você, a secretária até assistiu a entrevista que a vereadora esteve aqui na rádio, e ela levantou uma situação, eu queria o teu comentário sobre isso. Ela falou basicamente, mas talvez até porque por ser da educação você deve entender mais do que eu vou falar. Ela fala sobre a questão do tratamento do aluno, na questão de disciplina da parte cívico-militar, que não haveria uma espécie de uma flexibilidade na parte do ensino, que teria, segundo ela, poderia ter até pais estejam incomodados. Como é que você vê essa situação quando se trata de talvez excesso de disciplina por causa da gestão cívico-militar, com algumas questões, onde inclusive ela disse que tem até algumas professoras que estariam até se incomodando com esse novo formato? Nós iniciamos, né, esse mês de maio, de fato, é o mês que completa um ano de implementação de todos os agentes nas escolas, depois da lei aprovada, do processo seletivo, e nós estamos fazendo, então, abrimos esse espaço para que os professores possam se manifestar por meio de pesquisa, consulta, assim como a gente aplica no final do ano a avaliação do gestor escolar, a avaliação também desse programa para trazer, de fato, de forma não tão subjetiva, os dados, né? Quantos professores daquela escola estão insatisfeitos ou estão incomodados com a atuação dos agentes, né? Quando há, por exemplo, alguma manifestação de familiar, a secretaria está sempre aberta a dialogar e a construir um caminho de ponte, né? Ninguém está um lado contra o outro, nós estamos lá com o mesmo propósito, que é desenvolver essas crianças, né? Um ambiente para essas crianças. Então, de fato, eu desconheço chegar até mim na Secretaria de Educação críticas à atuação dos agentes, eu desconheço. Então, de fato, é importante esse espaço de consulta, de resposta, de avaliação, até mesmo os pais vão poder responder a nossa enquete. Lá no nosso site da educação tem uma aba que vem sendo construída e alimentada só sobre cívico-militar, que as pessoas podem acessar lá no site da educação, ver quem são esses agentes, porque os agentes não trabalham de forma sem a presença do diretor e do coordenador. Eles não entram na sala de aula sem que ali há uma orientação desses. Então, dentro da hierarquia da escola, eles são subordinados à gestão da unidade, né? Secretária, sobre os custos aí, a vereadora levantou, eu vou passar aqui o que ela nos colocou na entrevista. Ela levantou que o município gasta 222 mil por ano
em cada unidade. Segundo ela, a soma dá R$1.100.000 por ano. Esse recurso é isso mesmo? São esses valores? E que tipo de orçamento o município já tem para contemplar essa aplicação das escolas? A senhora falou que ainda esse ano será aplicada essa da Volta Grande, né? A partir do segundo semestre, é isso? E até o final da gestão, mais 3 escolas, para totalizar 8, é isso? Isso mesmo. E aí, como é que isso já está contemplado no orçamento, professora? Isso, esse impacto orçamentário nós construímos aí junto com toda a nossa distribuição do recurso. Hoje o nosso programa ele conta com 10 agentes cívicos, um assessor e um chefe. O assessor e o chefe são cargos em comissão, então recebem aí o salário correspondente ao cargo que ocupam, né? E os agentes cívicos foi criado por meio de lei aprovada na Câmara de Vereadores o salário base para esses agentes. Então, esses recursos para o pagamento desse salário, ele vem do recurso próprio do município. Por exemplo, essa nova escola que vai ser implantada no segundo semestre, né? Que foi escolhida através de uma enquete feita. Qual vai ser a adaptação na estrutura que vai ser feita nessa escola? Vamos pegar esse caso porque vai ser uma implantação, né? Do ensino cívico-militar nessa escola. Qual vai ser a adaptação que tem que ser feita nessa escola exatamente onde vai ser iniciado o trabalho, o serviço? A contratação de os 3 agentes, isso vai passar, nós precisamos lançar o processo seletivo para fazer a seleção, porque hoje os 10 agentes já estão lotados. E aí, de fato, o que se muda dentro da escola é a rotina. Né? Parte estrutural não. A parte estrutural não, isso. Nós trabalhamos na rotina do dia a dia dessas crianças. Então, como é a organização para elas entrarem nas salas de aula, os atos cívicos que acontecem toda semana são conduzidos também por esses agentes. Então, de forma assim, né, como em outras unidades também acontece, mas na escola cívico-militar, seguindo todo o protocolo institucional que eles trazem na sua bagagem, da sua experiência, que na grande maioria aqui do Exército, mas no nosso programa militar nós podemos receber também agentes da reserva da polícia, do corpo de bombeiro, né? Então esses agentes, eles trazem a sua experiência para o cotidiano da escola, junto com a gestão, atribuindo ali as suas funções, né? A vereadora também levantou o modelo que se aplica hoje, né? Modelo descontinuado agora pelo governo federal, mas que era opcional os municípios e o estado darem continuidade a esse modelo. Ela entende, na resposta da vereadora, que deveria fazer uma espécie de consulta junto às famílias. Você falou há pouco aí que vocês têm esse pensamento. Nos outros anos, isso já foi feito? Uma consulta junto aos pais para saber, na prática, se isso tem oferecido algum retorno, principalmente no aspecto da concentração dos alunos, dos filhos, em aprender, em buscar o conhecimento? Nós estamos como eu mencionei anteriormente, completando um ano de implementação, né? E um ano de fato com todos os agentes. Nós começamos com um número menor de agentes, começamos por uma segunda escola, que foi o Oscar Malucci Teodoro Becker. Também houve uma consulta via redes sociais sobre quem receberia, que seria a terceira escola. Empatou Isaura e Teodoro Becker, as duas receberam ali o programa. E aí, então, durante a implementação nesse ano, nós já fizemos algumas observações, e uma delas é que nós precisamos separar o processo seletivo de agente masculino e o processo seletivo de agente feminino. Hoje nós temos 2 agentes femininas, né, com 2 sargentos, a sargento Lose e a sargento Flávia, que trazem ali na sua bagagem uma formação também na área da enfermagem, na área do direito, né? A obrigatoriedade é ensino médio, mas na sua grande maioria todos os sargentos, os capitães e soldados que atuam têm uma formação a mais, né? Então contribuem também para o dia a dia da escola, para o cotidiano. Então a agente feminina é importante porque para conduzir também a questão relacionada ao banheiro das meninas, a rotina, ou até mesmo uma conversa, porque as crianças têm uma liberdade, e na escola todos os servidores, eles acabam tendo ali essa revelação espontânea muitas vezes de violências que essas crianças sofrem em casa. Então essa agente feminina também é importante. Então isso já é um ajuste que nós fizemos ao longo dessa caminhada de um ano. Nós nesse momento não conseguimos
conseguimos apresentar os dados externos, porque essa avaliação acontece de 2 em 2 anos. Então agora, nesse ano de 2025, acontece a prova do SAEB, em 2026 nós temos o resultado e, obviamente, o desejo é que esse índice aumente, mas não é complexo, não é só indisciplina que traz aquele resultado para a unidade, mas como é uma unidade que apresenta um índice 6.2, 6.1, né? Nós temos escola da rede municipal, como a escola José Vieira Corte, que tem um índice 8, né? Um índice 7, então nós também olhamos para essas escolas e o que a gente pode trazer para essas que precisam de ajuda, precisam melhorar o ambiente para evoluir. Então, o programa, hoje, a avaliação que nós estamos construindo junto com as respostas encaminhadas pelos servidores e pelas famílias, é para demonstrar outros dados, né? Que de fato não só o IDEB, porque o IDEB ele nos aponta onde a gente precisa trabalhar de uma forma mais intensiva e não só o programa, de fato, só ele não vai trazer resultados melhores, né? São mais situações, como eu mencionei antes, o Aprende Mais, que é o contraturno, né? São escolas, por exemplo, Isaura Gouveia, Gevaert, nós temos mais de 60 crianças inscritas no programa Aprende Mais que vem no contraturno. Muitos ficam no horário do almoço na escola, recebem o almoço porque se forem para casa não retornam, e são os agentes que nesse momento onde não há professor, coordenador, monitor com carga horária ali disponível para cuidar do almoço, são eles que estão lá junto com a coordenadora, com o diretor, cuidando dessas crianças até que se inicie a aula no contraturno, né? Só mais uma colocação, talvez até a secretária tenha falado dentro de alguma resposta e eu não captei, mas vamos lá. Aconteceram algumas alterações nas escolas quando se aplica esse sistema de ensino, alterações físicas, eu quero dizer, não lógico, cada escola tem um número de alunos, certo? Uhum. Mas quando ela começa a funcionar, há uma alteração no aspecto físico dentro da escola, os agentes que trabalham são separados dos professores, ou todo mundo é considerado professor, enfim, existe alguma mudança? Não, o professor é aquele servidor licenciado que estudou para atuar no desenvolvimento das aulas. O agente, ele está lá atuando junto com a gestão escolar e com esse professor. Algumas vezes acaba acompanhando a aula para que observa junto com o professor, quando o professor relata um comportamento de um aluno, principalmente o chefe do nosso programa, que é o senhor Amaral, que ele já tem essa expertise, né, do programa federal. Ele é a pessoa que muitas vezes está ali junto buscando resgatar essa criança de um lugar que a gente às vezes nem imagina que ela está, né? Mas ele, no caso, circula pela escola. Isso, circula, sim. Não fica fixamente em uma escola, pode até passar... Ele circula em todas as escolas, Tem algum caso, eu sei que aqui não cabe identificar qual, mas teve algum caso que a partir da aplicação se conseguiu captar alguma situação de abuso, enfim, em casa, que a criança acaba falando, acabou de falar aí a secretária que vocês têm a mulher e o homem trabalhando para casos específicos, né? Mas já teve casos que vocês acabaram descobrindo por conta disso? Sim, por exemplo, o senhor Amaral, ele atua principalmente nos casos de busca ativa mais difícil, né? Certo. Tem que buscar, a escola hoje é obrigada a buscar a criança na sua residência. Aquela que falta muito, né? Sim, sem justificativa. Então, quando ele chega na residência, toca campainha, ele observa o que está acontecendo dentro daquele espaço familiar, se identifica muitas vezes situações em que requer o acionamento da assistente social da Secretaria de Educação, a psicóloga, o encaminhamento para o conselho tutelar, para junto com a escola poder resgatar essa criança, né? Uhum. Secretária, temos a implantação dessa escola nesse ano, já está confirmado que vai ter uma outra no ano que vem, que você falou dessa história de implantar 4 novas, né? Até o fim da gestão. Então já está confirmado, vai ser feito um novo processo seletivo para uma nova escola no ano que vem, isso é certo? Isso mesmo. Então é de forma gradativa, né? Justamente por conta do orçamento, essa previsão orçamentária, ela dividida entre os anos para que a gente possa ter e chegar aí no número 8 escolas recebendo. Então, o processo seletivo ele vem para selecionar o agente. Além da documentação obrigatória que ele precisa apresentar, há uma etapa também que é a etapa da entrevista, que ele traz ali o seu portfólio.
Há procura? Existem interessados em bom número para essas vagas? Existem, sim. O contato e principalmente a devolutiva desses agentes que já estão no nosso município. Né? Então, nós temos agentes que têm missões, por exemplo, na Angola, Líbano, que trabalharam nas missões das fronteiras aqui do nosso país, que estavam como segurança nos abrigos de enchente do Rio Grande do Sul, e aí eles acabam tendo uma relação muito próxima, e os que estão aqui, obviamente, contando como é morar em Brusque, e isso também é as pessoas acabam buscando e querendo estar à disposição ainda da população para servir de uma forma diferente a nossa cidade. E, professora, temos aí a partir dos próximos meses alguns desafios de organização para eventos de natureza cívica, natureza importante para a cidade, aniversário de Brusque, 7 de setembro, Natal, eu estou pulando um aqui. A FENARRECO. FENARRECO. Olha, não é fácil. Como é que vocês trabalham essa mobilização, essa organização e me diga aí para nós aqui da equipe da Rádio Cidade, para nossos ouvintes, qual desses eventos assim a professora sente, eu sei que já teve em sala de aula, já, né, teve em escola A, B, C ou D, qual desses eventos tem a galera gosta mais, assim, se a mobilização é maior? O 7 de setembro, ele está retornando agora, depois de muitos anos, né? Então nós vamos sentir o clima desse momento cívico na nossa cidade nesse ano. O 4 de agosto é um momento festivo na nossa cidade, o envolvimento das escolas, ele é muito importante, as famílias, eles acabam participando de forma bem intensa nesse momento para as crianças, as escolas, eles acabam apresentando um pouco do seu trabalho, do seu dia a dia lá da escola, não só as escolas, mas também todas as entidades da nossa cidade. Então, nesse ano, nós vamos dividir o 4 de agosto, um momento festivo, e o 7 de setembro, então, um momento mais cívico, onde as escolas que têm o programa cívico-militar vão fazer, tenho certeza, muito bonito aí na avenida, né? E, de fato, esses momentos que celebram, eles são momentos que nessas ocasiões é que a gente consegue ver luz no fim do túnel, Dirley. A gente muitas vezes fica envolvido em todos os desafios que hoje nós temos dentro das escolas, na própria sociedade, né? A internet, as questões de violência extrema que algumas crianças acabam vivendo no lugar que deveriam ser protegidas, que é a família. E aí, quando nós temos uma semana de celebração da família na escola, que nós temos as famílias participando, é no sábado do piquenique, é à noite na escola com bingo, cachorro-quente, desfile, apresentação, a gente vê que, de fato, as famílias estão ali, estão presentes, não todo dia como nós desejaríamos no cotidiano da escola, mas estão ali junto com a escola, os servidores também estão ali dispostos a organizar esses momentos que são muito importantes, celebrar a comunidade, né? Porque ninguém faz nada sozinho, a família não está de um lado, a escola de outro, nós estamos caminhando junto para que essas crianças tenham uma aprendizagem de como crescer, como ser adulto. Nós reclamamos dos adultos agora e, de fato, muitos que estão chegando na vida adulta agora, como é o caso da minha filha, ela passou, né, pela educação, pela escola da rede municipal desde os seus 2 anos de idade, né? Então, nós estamos aí, de fato, aquele clichê, né? Formando uma sociedade. Então, esse comprometimento da escola, e aí eu enalteço aqui os nossos servidores da rede, não só os gestores que abraçam e que fazem, de fato, esse programa cívico-militar acontecer, mas todas das nossas 63 unidades escolares hoje, e atendemos aí quase 16 mil alunos, né? Agora, secretária, pensando nessa ampliação do sistema de educação aqui da cidade, a gente falou sobre essa nova opção da escola cívico-militar, mas assim, eu sempre pergunto sobre possibilidade de ampliações. Estou falando isso para ano que vem, para daqui a 2 anos. Tem alguma coisa no radar para que haja em algum bairro, em alguma situação, em alguma localidade, uma ampliação da oferta de vagas? Isso. Nesse que momento seja nova sala de aula, ou que seja ampliação de escola. Nesse momento, de forma prioritária, a entrega do novo CI no bairro Volta Grande, vaga em creche, a construção que também vem ocorrendo e o prazo de conclusão de obra da unidade da Limeira, né? Nós chamamos de Tia Ana, mas é uma outra escola numa outra localidade. Nós iniciamos nessa semana a chamada
das crianças que estão na fila para 2 localidades, Águas Claras e Dom Joaquim, por meio de credenciamento de instituições privadas. Então, essa semana já estão recebendo contato da central de vaga para serem matriculados, e nós também estamos aí construindo um processo licitatório para ampliação de sala no ensino fundamental, né? Então, as localidades onde a gente precisa ampliar 1 sala, 2 salas para atender todos esses estudantes da rede, né? Por curiosidade, existe nesse mapeamento de vocês de vagas, né? E que tem essas filas, então essas questões aí, existe algum bairro que é mais crítico, digamos assim, que vocês têm um problema maior assim para encaixe de vaga? Hoje depende muito da organização. As famílias, a gente sabe que desejam a matrícula de fato numa unidade, que quando perto não de casa, há, precisa ou do trabalho, né? Isso, precisa ser deslocada. Então, hoje no ensino fundamental é Dom Joaquim e Águas Claras. Não que as outras regiões não sofram também com isso. Eu acredito muito que a política utilizada pela própria rede estadual de centralizar o ensino médio, de trazer esses estudantes para o período matutino, ocupando mesmo esse espaço físico, migrou os estudantes dos anos iniciais para a rede municipal. Sim. Então a gente também recebeu um número maior do que estava aí no período de rematrícula. Deixa eu aproveitar e puxar até um assunto antigo, gostaria de saber se houve andamento. Houve andamento naquela questão da Secretaria de Educação da Prefeitura sobre a questão da escola Padre Lux, que havia aquela discussão de repente a Prefeitura assumir o Padre Lux. A gente isso deve coisa de 2 anos pelo menos. Não é muito tempo, né? Não, municipalização, né? A municipalização avançou essa questão, secretário? Olha, nós não retomamos nenhuma conversa, mas há um movimento inclusive dos órgãos de controle externo, né? Tribunal de Contas e Ministério Público, que atuam junto na fiscalização da educação. Então, sempre que nós estamos, né, na presença dos auditores do Tribunal de Contas, eles nos colocam. Os esforços precisam ser divididos para serem somados. Então, o município foca nos anos iniciais, o Estado foca nos anos finais para trabalhar a compra de material pedagógico, a formação dos professores, porque o desejo independente da criança estudar na escola do município ou do Estado, ela mora na cidade e o índice da cidade precisa aumentar. Então, esse é um desejo externo também que vem, não é um movimento interno da Secretaria de Educação de nós assumirmos uma escola, até porque são estruturas de fato com histórias na nossa cidade, com pessoas efetivas nessas localidades há mais de 20 anos, né? Mas é um movimento externo que vem ocorrendo em todo o estado de Santa Catarina, essa aproximação para que haja mesmo de fato uma municipalização, principalmente das matrículas dos anos iniciais, né? Isso não é de agora, essa discussão, né, secretária? Já é de mais de uma década, né? É, de mais de uma década, né? Isso mesmo, não é de agora, mas de forma mais intensa por o envolvimento dos órgãos externos, isso nos últimos anos vem acontecendo. E existe uma data limite para que isso seja concretizado? Não. Com a legislação que nós temos hoje, o trabalho ele é colaborativo. Não há lá na Constituição, acho que se não estou enganada, é 201 um artigo que fala que é determinação do município, os anos iniciais, os anos finais. O que de fato é educação infantil do município e ensino médio dos anos finais. O ensino fundamental se divide. Tenho buscado e tenho acompanhado experiências de outras localidades, São Bento do Sul, Joinville, até mesmo Blumenau. Mas a organização e a localização das escolas é muito diferente do que acontece no nosso município. O estado tem as escolas aqui na área central, o município tem as escolas nos bairros, né? Então, nós assumimos os anos iniciais todos da Limeira. Aonde vão os anos finais? Não há escola do estado a não ser o Santa Terezinha. Então, se nós assumirmos o Santa Terezinha anos iniciais, né? Então, para onde irão? Então, isso é algo que precisa ser muito bem planejado, estudado, e que nesse momento, de forma prioritária, nós temos que atuar e trabalhar na educação infantil, que de fato é a nossa responsabilidade estabelecida em lei, né? E essa educação infantil, aproveitando já, fala-se muito em fila de espera, né? Como é que está hoje a realidade? Hoje nós temos o Fila Única, nós atualizamos o Fila Única e agora, se vocês acessarem o nosso site, vocês conseguem perceber vaga recusada. Nós fizemos um mapeamento e ofertamos para a família uma vaga que tem disponível dentro do seu zoneamento de matrícula, que muitas vezes a família não quer porque aguarda vaga específica numa unidade. Vou usar o exemplo aqui no MF Alho. Podemos oferecer a compra da escola credenciada Ateliê do Saber ou até mesmo do Hilda aqui no Maluche, e a família não. Eu prefiro aguardar na fila. E aí vai aparecer vaga recusada lá. Se nós
eliminarmos essas pessoas de vaga recusada. Hoje nós estamos com 200 crianças na fila dele. Um número até baixo em relação ao que se tinha, né? Eu lembro de época aí que se tinha 1.500, 1.800 crianças na fila de espera. E aquela negociação que a secretaria para fazer aqueles CIs lá nos shoppings, lá na rodovia, que lá avançou? Avançou, nós estamos em fase de finalização e conclusão da obra lá, então acredito que até o final desse semestre a gente consiga, já estamos contratando os servidores para trabalhar, já estamos com uma equipe de gestão lá, já estamos equipando, né, cozinha, mobília, sala de aula, já montando Como funciona isso? No caso dessa parceria, a área pertence ao shopping, vocês entram com a estrutura física, a empresa ou o shopping constrói a estrutura física, como é que funciona esse tipo de parceria? Isso, nós chamamos de a parceria público-privada PICE, né? Então, inclusive, já visitei outras empresas, né? Estive na empresa Irmãos Horti apresentando para eles, estive na empresa Zen também apresentando para eles essa nossa legislação que prevê isenção do imposto predial da área cedida ao município. Eles cedem a área física e o município faz toda a administração. Então também temos avançado com algumas empresas. O que a gente observa quando eu estou com os empresários é que eles precisam manter os funcionários na empresa. Então oferecer algo como a creche, como é lá no Irmãos Fischer, ou até mesmo um plano de saúde como o Zambuja Mais, isso faz com que o funcionário fique na empresa e que não haja essa troca, essa demissão e outro emprego. Então eles estão agora, o interesse do empresário é em conhecer, entender como funciona para a gente poder de fato aplicar e aumentar, né? Muito bem, conversamos aqui com a secretária Franciele Maier, secretária de Educação do município de Brusque. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e sempre fico à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida relacionada à educação do nosso município.